A mente primordial é luminosa e clara por natureza, mas ela é obscurecida pelas imperfeições. Luminosa, Bicos, é a mente, e ela é contaminada pelas corrupções adventícias. Isso foi comparado com uma árvore no poema que segue. Uma árvore alta de 6.000 ramos, grandes camaleões, a centenas, chegam até ela todos os dias. Pequenos camaleões aos milhares, cada dia. Se o dono não tomar cuidado, eles vão trazer cada vez mais amigos todos os dias. Isso pode ser explicado da seguinte forma. Uma árvore alta de 6.000 ramos, se cortarmos os 3 zeros, isso nos deixará os 6, que representam as 6 portas dos sentidos. A entrada para os camaleões, isto é, as coisas que são impostoras, que não são genuínas. As impurezas não são genuínas. Elas simplesmente são coisas que vêm à deriva pelas portas dos sentidos a centenas e milhares. Além disso, as impurezas que não surgiram ainda vão surgir cada vez mais enquanto não encontrarmos meios de retificar a natureza da mente. A mente é algo mais luminoso que qualquer outra coisa, mas por causa dos impostores, essas impurezas e contaminações a obscurecem. Ela perde a sua luminosidade, assim como o sol quando é obscurecido pelas nuvens. Não pensem que o sol entra atrás das nuvens. Ao invés disso, são as nuvens que vêm à deriva e obscurecem o sol. Portanto, os meditadores, ao entenderem dessa forma, sempre deveriam se livrar desses impostores analisando-os sabiamente, assim como foi explicado nas estratégias para o puro insight. Quando eles desenvolvem a mente ao estágio da mente primordial, isso irá significar que todos os impostores estarão destruídos, ou então que as coisas impostoras não serão capazes de alcançar a mente primordial, porque a ponte que permitia o acesso foi destruída. Mesmo que a mente ainda possa ter algum contato com as preocupações do mundo, seu contato será similar ao de uma gota de água rolando sobre uma pétala de flor de lótus. O autotreinamento de um meditador tem de ser adequado ao seu temperamento. Um famoso treinador de cavalo aproximou-se do Buda e perguntou como ele treinava seus discípulos. O Buda respondeu, perguntando ao treinador como ele treinava cavalos. O treinador respondeu que haviam 4 tipos de cavalos. Primeiro, os fáceis de domar. Segundo, os de tipo intermediário. Terceiro, aqueles que são genuinamente difíceis de domar. E quarto, aqueles que não podem ser domados de forma alguma e têm que ser sacrificados. O Buda respondeu, eu também faço assim. Existem os fáceis de domar, isso é, cujas mentes aquietam facilmente. Esses deveriam comer comida suficiente apenas para nutrir o corpo. Segundo, os do tipo intermediário, isto é, cujas mentes têm alguma dificuldade para se aquietarem, não deveriam ser autorizados a comer muito, somente um pouco de comida. Terceiro, aqueles que são genuinamente difíceis de domar, isto é, aqueles que têm sérias dificuldades para aquietarem suas mentes, não deveriam comer nada. Mas eles têm de ser atano. Eles devem conhecer as suas próprias forças e exatamente o quanto eles são capazes de suportar. E quarto, aqueles que não podem ser domados e têm que ser sacrificados. Isto é, aqueles considerados padaparama, que não poderão subjugar suas mentes de forma alguma. O Buda retiraria a ponte. Em outras palavras, ele não iria instruí-los, o que é equivalente de sacrificá-los. Veja o Anguttara Nikaya, é do grupo dos 4, é o 111. O discurso de Mulatika. Tika significa 3, Mula significa raiz. Junto, eles significam coisas que são raízes em trios. Cobiça, aversão e delusão são 3, consideradas as raízes daquilo que é prejudicial. O desejo vem em 3, desejo pela sensualidade,
por ser existir, por não ser existir. As impurezas da mente são 3: desejo sensual, desejo por ser existir e ignorância. Se uma pessoa é dominada por esses trios, então ele ou ela terá de continuar perambulando em trios, ou seja, os 3 reinos, da esfera sensual, da matéria sutil e dos reinos imateriais. Eles continuarão tal como são, porque esses trios são as raízes dos 3 reinos. O remédio também é um trio: virtude, concentração e sabedoria. Quando as pessoas praticam de acordo com a virtude, concentração e sabedoria, estabelecendo a cura, então elas não terão de continuar perambulando em trios. Os 3 reinos não mais existirão. Em outras palavras, elas irão alcançar a libertação desses 3 reinos. Somente um Deva Visuddhi é um ser verdadeiramente em paz. A mente da pessoa tem que estar inabalável com relação às impurezas e deve entender todos os fenômenos, tanto internos como externos, para estar calmo e em paz. Uma pessoa em paz dessa forma terá desenvolvido completamente o senso de vergonha e temor, qualidades mentais que são puras e imaculadas, uma mente firme e estável, uma integridade pessoal imbuída com as qualidades de um Deva, assim como diz o verso a seguir. Devas por nascimento, os habitantes dos reinos celestiais estão repletos de prazeres sensuais e têm a inquietação como impureza. Como eles podem estar em paz? Esse verso, então, com certeza deve se referir aos Devas Visuddhi, Devas purificados, isto é, aos Arahants. Tais seres estão genuinamente em paz e se qualificam como tendo completamente desenvolvido o senso de vergonha e temor, junto com as qualidades brancas, isto é, a verdadeira pureza. A não-atividade é o ponto final do mundo, além de toda concepção e conceitualização. As 4 nobres verdades, sofrimento, sua causa, a sua cessação e o caminho para a sua cessação, são tarefas, sendo que cada verdade tem a sua. O sofrimento deve ser compreendido, a causa abandonada, a cessação realizada e o caminho desenvolvido. Todas essas coisas devem ser feitas. Se elas têm de ser feitas, elas são tarefas. Então, nós podemos concluir que todas as 4 nobres verdades são tarefas. Isso está de acordo com o primeiro verso citado acima, que fala sobre as 4 nobres verdades como sendo o chão, os degraus da escada ou os passos que devem ser dados antes da tarefa estar terminada. O que se segue é, portanto, denominado não-atividade. É como escrever os numerais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0, e então apagar de 1 a 9, deixando apenas o 0 e não escrevendo nada mais. O que restou é lido como 0, mas isso não tem nenhum valor. Você não pode usá-lo para somar, subtrair, multiplicar ou dividir quaisquer outros números. Mas ao mesmo tempo você não pode dizer que ele não existe, porque ele está lá, 0. Isso se compara à sabedoria que compreende tudo ao redor, porque ela destrói a atividade da concepção. Em outras palavras, a sabedoria apaga completamente a suposição e não mais se envolve com isso ou se apega a quaisquer outras concepções. Com as palavras apagando ou destruindo a atividade da suposição, surge a pergunta: quando todas as concepções são inteiramente destruídas, como ficaremos? A resposta é que nós vamos ficar num estado que não é suposto, que não é concebido, lá mesmo, na não-atividade. Essa explicação está de acordo com os aspectos da realidade que são vistos claramente somente por aqueles que praticam. As pessoas que não atingiram esse grau, esse estágio, as pessoas que não praticam, não entendem, discordam. Somente ao ouvirem e então assim praticarem até ver e conhecer por si mesmos é que elas serão capazes de entender.
O significado do próximo verso é: aqueles que não têm mais impurezas extinguem os 3 reinos e são deslumbrantes. Em outras palavras, eles praticaram com persistência e fizeram uma investigação. Assim, em outras palavras, eles trabalharam e desenvolveram isso repetidamente até o ponto em que a mente tenha energia suficiente para analisar e destruir todas as concepções, assim como atingir a não atividade. Assim, eles podem realizar a libertação dos 3 reinos. Ao extinguir os 3 reinos, os arahants não voam pelos reinos da esfera sensual, matéria sutil e imaterial. Eles ficam exatamente onde estão. O mesmo é válido para o Buda. Quando ele extinguiu os 3 reinos, ele estava sentado num local, sob a figueira dos pagodes. Ele não voou pelos 3 reinos. Ele os extinguiu na mente, porque é exatamente na mente onde os 3 reinos existem. Aqueles que almejam extinguir os 3 reinos devem extingui-los no seu próprio coração. Somente então eles destruirão a atividade, o ato de supor da mente e coração, deixando apenas a não atividade. Esse é o coração primordial, o Dhamma primordial, para o qual não há morte. As 9 moradas dos seres vivos. Os reinos dos seres celestiais, o reino humano e os reinos de privação são classificados como reinos da esfera sensual, a morada dos seres vivos que se entregam à sensualidade. Tomados juntos, eles contam como apenas um. O reino da matéria sutil, a morada dos seres que alcançaram Rupa Dhyana, são 4. Os reinos imateriais, seriam as moradas dos seres que atingiram a Rupa Dhyana, também são 4. Assim, ao todo, são 9 moradas. Aqueles, os arahants, que são sábios com relação às 9 moradas, as abandonaram e não têm de viver em nenhuma delas. Isso aparece na última das perguntas ao noviço. O que é o 10? E é respondida: o arahant, imbuído de 10 qualidades, alcança a libertação das 9 moradas. Isso pode ser comparado a escrever os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 1 a 9, temos números que podem ser contados, nomeados, somados, subtraídos. Já para o 10, o 1 e o 0, quando apagamos o 1, porque ele está repetido, ficamos com o 0. Se usarmos o 0 para adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir, ele não irá aumentar o valor desse número. E o 0 por si só não tem valor nenhum. Mas você não pode dizer que ele não existe, porque ele está lá. O mesmo é válido para a mente original. Ela tem uma natureza cujos atributos são como os do 0. Quando o 0 está acompanhado de qualquer outro número, ele aumenta o valor daquele número. Por exemplo, 1 acompanhado do 0 se torna 10. Com o coração é da mesma forma. Quando acompanhada de alguma coisa, ela instantaneamente prolifera em coisas mais elaboradas e fantasiosas. Mas quando treinada até que ela seja sábia e perspicaz com relação a todos os fenômenos conhecíveis, ela retorna ao seu estado como 0, vazio, aberto e puro, além de toda contagem e rotulação. Ela não fica nos 9 lugares que são as moradas dos seres vivos. Em vez disso, ela fica num lugar vazio de concepções e conceitualizações. Sua natureza é inerente de 0 ou não atividade, assim como mencionado no capítulo 14. O significado do primeiro discurso, do discurso do meio e do discurso final. Os discursos dados pelo Buda em 3 pontos da sua carreira têm importância tão grande que os budistas deveriam lhes dar especial atenção. Primeiro, no começo da sua carreira, o Buda proferiu um discurso aos 5 contemplativos na floresta do Parque dos Gamos, em Sipatana. Esse foi o seu primeiro discurso, chamado Colocando a Roda do Dhamma em Movimento.
Ele começou falando dos dois extremos aos quais alguém que abandonou a vida em família e seguiu a vida santa não deve se entregar. Bicos, a esses dois extremos aos quais aquele que abandonou a vida em família e seguiu a vida santa não deve se entregar: a busca da felicidade nos prazeres sensuais e a busca da mortificação. Para explicar, se entregar aos prazeres sensuais do lado da paixão e se entregar à automortificação do lado da aversão. Ambos os lados causam sofrimento e estresse. Quando praticamos autopurificação e ainda caímos em um desses dois extremos, não podemos dizer que entramos no caminho do meio. Porque quando nós estamos fazendo um esforço contínuo para praticar e a mente se torna profundamente calma e relaxada, isso nos agrada. Agradar é se entregar ao prazer. Desagradar é se entregar à automortificação. Agradar é cobiça, desagradar é aversão. Não ser sábio em relação à cobiça e à aversão é delusão. Qualquer um que se esforce para desenvolver persistência na concentração começa caindo nesses dois extremos. Se caímos nesses extremos, somos considerados errados, mas é normal que estejamos errados antes de podermos estar certos. Até o Buda, antes do seu despertar, estava completamente errado da mesma forma. Mesmo seus dois principais discípulos estavam errados e sustentavam doutrinas danosas no começo. Todos os outros discípulos começaram errados também. Mas quando o Buda veio e seguiu o caminho do meio, ao meditar sob a figueira dos pagodes, depois de alcançar os dois primeiros conhecimentos nas duas primeiras vigílias da noite, recordação de vidas passadas e o conhecimento da morte e renascimento dos seres vivos, ele alcançou o terceiro conhecimento na vigília próxima ao amanhecer, o conhecimento do fim das impurezas mentais. Pois esse foi o momento em que ele descobriu o genuíno caminho do meio, libertando sua mente do erro desses dois extremos. Liberto do clã, classe, moradas, linhagem, legado, convenções, suposições. Ele atingiu o clã, classe, morada, linhagem e legado dos nobres. Os nobres discípulos vieram a entender seguindo o Buda, agindo de acordo com o conhecimento do fim das impurezas mentais e alcançando a libertação do erro, tal como ele alcançou. Da mesma forma, para nós meditadores, no começo é normal que estejamos errados. Enquanto nós nos agradarmos e desagradarmos no desenvolvimento do mérito e da sabedoria, nós estamos sob influência dos fenômenos do mundo, Lokadama. E quando estamos sob a influência dos fenômenos do mundo, somos abalados pelo prazer e pelo desprazer. Isso é denominado ser sacudido para trás e para frente. Onde surgem os fenômenos do mundo? Em nós mesmos. Os fenômenos do mundo têm 8 fatores, e o caminho que os cura também. O caminho óctuplo é a cura para os 8 damas mundanos. Assim, o Buda ensinou o caminho do meio para curar esses dois extremos. Uma vez que tenhamos nos curados desses dois extremos, entramos no nobre caminho, atravessando as torrentes do mundo, com a mente Chago, Patinisago, Muti Analayo, abrindo mão, descartando, libertando, desapegando. Para resumir, enquanto esses dois extremos estiverem nos corações, vocês não estarão na trilha certa. Mas quando o coração alcança a libertação desses dois extremos, vocês se tornam inabaláveis, livres das impurezas e seguros da torrente. Por isso que o discurso colocando a roda do Dhamma em movimento é tão importante. Quando o Buda explicou colocando a roda do Dhamma em movimento, isso fez com que os elementos do mundo tremessem. E quando a mensagem é tão significativa, o que mais eles poderiam fazer além de tremer? Os elementos do mundo não são nada além desse nosso corpo. Nosso corpo é formado pelos elementos do mundo, e ele treme, porque a mente vê algo que jamais tinha visto antes. O fato da mente ser liberta desses dois extremos é que faz os elementos do mundo tremerem.
Eles tremem porque a mente não voltará a lhes dar surgimento. No ponto médio da carreira do Buda, ele discursou a exortação do Patimokkha para uma assembleia de 1.250 arhants no Santuário dos Esquilos, em Rajagara. Um dos pontos importantes era: elevem a mente. Esse é o ensinamento dos Budas. Para elevarmos a mente, temos de estar calmos e em paz. Quando estamos imbuídos de desejo, cobiçosos, empenhados e deludidos, como podemos estar calmos e em paz? Precisamos praticar adotando a disciplina como nosso ponto de partida e desenvolver nossa meditação, começando com meditação andando e sentada. Devemos trabalhar na investigação dos fundamentos da atenção plena e desenvolvê-los repetidamente, começando mantendo-nos atentos ao corpo como nosso fundamento da atenção plena. No começo devemos contemplar as partes do corpo por meio de parikama savana, isso é, por meio de conjecturas. Aquela parte é daquela forma e esta é dessa, porque se nós o fizermos com atenção plena, com plena consciência, a mente não irá vagar para longe do corpo e se aquietará facilmente. Quando praticamos parikama savana repetidamente, um ugaha nimitta irá surgir. Deveríamos então dominar esse estágio até que alcancemos patibhaga, analisando a visão de suas partes. Quando dominarmos patibhaga completamente, teremos então a meditação de insight. Então desenvolveremos a meditação de insight ao nível mais profundo para que a mente alcance Titibhutam, assim como foi discutido nas estratégias para o puro insight. Isso é o que se quer dizer com prática. Quando tivermos praticado, iremos cruzar para além. É por causa da completa realização da prática que cruzamos para além, isto é, para além do mundo. Isso é o que se quer dizer com damas transcendentes. Nós alcançaremos a libertação dos grilhões. Portanto, a mensagem do discurso médio é significativa, porque tem como meta a libertação. No fim da sua carreira, quando ele estava prestes a realizar o Parinibbana, o Buda deu seu discurso final em meio a uma assembleia de nobres discípulos no bosque das árvores sal dos Malyas, em Kusinara, dizendo: Bhikkhus, esforcem-se pelo objetivo com diligência. Investiguem que as coisas condicionadas surgem e depois se dissolvem. Quando vocês investigarem dessa forma, vocês compreenderão tudo completamente. Isso foi tudo o que ele disse, e nunca mais disse mais nada. Esse foi considerado o discurso final. Para explicar o significado, onde as coisas condicionadas surgem? O que são as coisas condicionadas? Coisas condicionadas surgem em nossas próprias mentes. Elas são o efeito ou condição da mente que dá origem a todas as concepções. Essas fabricações são as culpadas que supõem e formulam tudo no mundo. Na verdade, as coisas do mundo, nas suas propriedades elementares como fenômenos, simplesmente são da forma como são. A terra, árvores, montanhas, céu, o brilho do sol não dizem que são alguma coisa. Mesmo o corpo humano, que é composto pelos elementos do mundo, não diz ser isso ou aquilo. As fabricações mentais são as culpadas por moldar essas coisas como sendo isto ou aquilo. E nós corremos atrás daquilo que elas dizem ser verdade, agarrando todas essas coisas como sendo nossas ou nós mesmos. Cobiça, raiva e delusão então surgem, fazendo com que a mente primordial vagueie, deludida em busca de nascimento, envelhecimento, doença e morte, andando em círculos incansavelmente, através de inumeráveis estados de vir a ser e nascimento. Tudo devido à incitação das fabricações mentais. Essa é a razão por que o Buda nos ensinou a contemplar as formações mentais como impermanentes e causadoras de sofrimento. Continuamos nisso até que vejamos completamente e com clara compreensão que surge como fruto do desenvolvimento anterior de Patibhaga, até que a mente penetre Bhavanga Chitta, seu estado subconsciente.
Quando a corrente de Bhavanga desaparece, um entendimento genuinamente intuitivo vai surgir no coração. É simplesmente assim que eles são, impermanentes e causadores de sofrimento. Quando dominarmos e vermos com clareza e distinção, seremos então sábios em relação às fabricações mentais. As fabricações mentais não mais serão capazes de moldarem a mente ao vir a ser que surge incessantemente. Assim como no verso, quando as fabricações mentais não puderem mais moldarem a mente não se torna nascida. Ela é sábia em relação a todos os dhammas conhecíveis, e assim estará calma e em paz, realizando a libertação. As palavras do discurso final são realmente importantes. Elas podem fazer com que a pessoa que as investiga alcance o último estágio do despertar. Essa é a razão por que o Buda parou de falar após isso e não disse nada mais. Os discursos dados nesses 3 pontos da carreira do Buda têm uma importância que supera qualquer outro que ele tenha dado. O primeiro discurso visa a libertação, o discurso do meio visa a libertação, o discurso final visa a libertação. Dessa forma, todos os 3, sem exceção, visam nada além da libertação. Os arahants de todos os tipos alcançaram ambas a libertação através da concentração e a libertação através da sabedoria, tendo desenvolvido o triplo treinamento até a sua conclusão. Eles permanecem sem impurezas, tendo alcançado a libertação através da concentração e a libertação através da sabedoria realizada e verificada por eles mesmos no aqui e agora. Esse trecho do cânone mostra que os arahants, não importa o tipo, alcançam ambas a libertação através da concentração e a libertação através da sabedoria, livres de impurezas no presente. Não são feitas distinções dizendo que um grupo alcança libertação somente através da concentração ou somente através da sabedoria. A explicação dada pelos comentaristas, que a libertação através da concentração pertence aos arahants, que primeiro desenvolvem a concentração, e que a libertação através da sabedoria permanece aos arahants de insight seco, que desenvolvem apenas o insight sem antes desenvolverem a concentração, vai na contramão do caminho. O óctuplo caminho inclui ambos, entendimento correto e concentração correta. Para uma pessoa realizar a libertação, ela tem de desenvolver todos os 8 fatores do caminho. Caso contrário, ela não poderá alcançar a libertação. O triplo treinamento inclui tanto concentração como sabedoria. Uma pessoa que deseja alcançar o conhecimento do fim das impurezas mentais tem que desenvolver as 3 partes do triplo treinamento completamente. Ou seja, os 4 dhyanas são extremamente necessários para conhecer e ver as coisas como elas realmente são e se desapegar. Esta é a razão porque se diz que todos os tipos de arahants alcançaram ambas a libertação através da concentração e a libertação através da sabedoria. E aqui se encerra a leitura do Muttodaya, o Coração Liberto, Ensinamentos de Ajahn Mun. Obrigado.